Nesta nossa aula, vamos trabalhar a última parte do primeiro capítulo da minha pesquisa sobre a questão do espírito objetivo na filosofia do direito de Hegel. A filosofia do espírito objetivo ela é desenvolvida especificamente na filosofia do direito, mas ela é um assunto que Hegel já traz desde os seus escritos de juventude, que é trabalhado melhor na sua obra Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Entretanto, é na filosofia do direito, nessa última obra, nas linhas fundamentais, que ele trata de uma forma mais específica, de uma forma mais, como posso dizer, uma forma com mais profundidade, e por um outro viés também, que é um Hegel mais maduro. Nessa obra é onde Hegel expõe sobre a efetividade do conceito de espírito, qual seja, como autoconsciência que pressupõe outra autoconsciência, mas que só no espírito concebe-se como realidade efetiva. Partindo das questões que apresentei, primeiramente deve ficar claro, conforme supracitado, que Hegel articula seu pensamento político por um processo específico de etapas. Como assim? Bem, nessa obra de maturidade, essa obra da filosofia do direito, o que Hegel apresenta é articular em etapas um processo de movimento objetivo da ideia que cria a si mesma, ou seja, essa objetivação da ideia ter a força própria de um processo de figuração que atribui a cada indivíduo e a cada época o poder de pensar, transformar o mundo. Essa atividade, mediante a qual o espírito apresenta a si mesmo, é o processo de configuração, de constituição de cada figura da liberdade, a partir de conexões lógicas que tornam possível a formação de um novo conceito de Estado. Bem, o que Hegel pretende, logo no início de sua obra, na introdução, é apresentar que a liberdade da razão se torna objetiva e efetiva no mundo através da inteligência e vontade humana, as quais, segundo ele, criam a esfera da realidade do direito enquanto relações entre vontades singulares. É por esse viés que Hegel realiza o conceito de direito. O que ele faz? Ele não se restringe apenas, somente, à validade normativa como ordenamento jurídico. Ele não traz o conceito de direito apenas de uma validade normativa e nem apenas como instituições de aplicação jurisdicional. Isso não é o que o Hegel pretende. O que ele pretende, o que ele resulta é um processo de objetivação e determinação completa do conceito de vontade livre. É aquela questão que nós trouxemos na aula anterior, aquele movimento da vontade que ele traz. Ele pretende que essa vontade livre ela siga em direção à ideia. Logo, a definição especulativa do direito para Hegel é a liberdade enquanto ideia. Isso é segundo um autor, que é o Lutz, Marcus Lutz, que trabalha com esse conceito de liberdade, esse conceito de vontade livre em Hegel, em um artigo seu. E, em síntese, o que norteia todo o trabalho, toda a filosofia do direito de Hegel é a ideia da liberdade ou sua vontade livre. E o propósito é que a efetivação do conceito de direito, que o direito seja efetivado em cada uma das três partes do seu livro, a saber, a primeira parte, o primeiro capítulo, que é o direito abstrato, a moralidade subjetiva, o segundo capítulo, e por fim a eticidade. Essa questão vai resultar num sistema como o reino da liberdade realizada, ou seja, essa moralidade, a eticidade, que seria o último momento, dessa efetivação do conceito de direito, é onde a liberdade será realizada. Desse modo, é possível vislumbrar
na filosofia do direito de Hegel, em sua introdução, o conceito do espírito objetivo. E assim, Hegel aduz, no parágrafo 4º da sua obra: o domínio do direito é o espírito em geral. Aí, a sua base própria, o seu ponto de partida está na vontade livre, de tal modo que a liberdade constitui a sua substância e o seu destino, e que o sistema do direito é o sistema da liberdade realizada. O mundo do espírito produzido como uma segunda natureza a partir de si mesmo. Hegel. Nesse sentido, a filosofia do direito de Hegel foi criada no interior do sistema como sendo a esfera da objetivação e efetivação da vontade livre. Essa obra, a filosofia do direito, ela corresponde a uma extensão do tema sobre a filosofia do espírito objetivo, conforme supracitado, Essa obra, ela vem, de uma ramificação da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, e bem como outras obras, os quais Hegel não teria sido tão claro devido ao objetivo didático que esta última tem, porque a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, para Hegel, é uma obra mais didática, mais voltado mesmo à didática. Mas o que ele pretende mesmo na filosofia do direito é que um conjunto das instituições sociais com vistas à efetivação e universalização da liberdade são formas que concretizem a ideia da liberdade. Ele traz que o direito é o conjunto das determinações e condições de liberdade. Então, para ele, inicialmente, a vontade livre em si, que é nessa primeira parte que ele traz, é uma vontade ainda não efetivada, uma liberdade ainda não completa, não efetivada, ele traz que essa vontade livre em si são as compreensões da liberdade que tem uma negação do que é imediato, do natural e uma afirmação da sua liberdade. Para ele, a vontade livre para si tem na autonomia e na capacidade de legislar sua liberdade. Ou seja, a primeira forma de liberdade, que é a vontade livre em si, ainda é uma liberdade insuficiente. Ela é tratada no primeiro capítulo, que é o direito abstrato. E a segunda forma de liberdade, que já é uma liberdade com autonomia, que já tem uma capacidade de legislar a sua liberdade, que é a vontade livre para si, é tratada no segundo capítulo, que é a moralidade subjetiva. Entretanto, nós não entraremos na moralidade subjetiva, pois a minha pesquisa ela trabalha especificamente com a primeira parte, que é a questão do direito abstrato. Bem, para Hegel, esses modelos de liberdade se encontram em vigor na modernidade, ambos os modelos, o modelo de a vontade livre em si e a vontade livre para si, porém, ambos são modelos insuficientes de liberdade, pois eles não subsistem sozinhos, necessitando um do outro para garantir um conceito não deficiente de liberdade. Esses modelos são compreendidos como liberdade abstrata ou negativa, conforme eu disse, e a liberdade formal. O modelo negativo, que está tratado na primeira parte no direito abstrato, ele compreende as doutrinas de liberdade na qual a mesma é estabelecida pelo contrato. É negativa, pois o sujeito ele se abstrai de suas relações naturais instintivas e passa a conviver segundo o arbítrio da vontade estabelecido contratualmente. Isso, o que é a representação, põe a si como a liberdade e não passa, portanto, de liberdade negativa, segundo Hegel. O modelo formal compreende aquelas doutrinas para a qual a liberdade está na autonomia racional, ou seja, a universalidade do pensamento. Tal supressão e tal passagem ao plano do universal é que se chama atividade do pensamento. Essa segunda parte já é a moralidade subjetiva, conforme eu disse, eu estou trazendo ela aqui de uma maneira bem resumida, para entender esse movimento que ele realiza.
Entretanto, nós vamos focar no modelo negativo, o qual está contido a dialética da pena, né, a teoria que eu quero abstrair da filosofia de Hegel. Mas lembrando que esse movimento que Hegel traz, conforme eu disse aqui, né, anteriormente, eles não subsistem sozinhos. Os três modelos, né, a liberdade, o direito abstrato, a moralidade subjetiva e a eticidade. Esses três momentos, eles precisam um do outro para se efetivar, né, nesse movimento especulativo que Hegel realiza. Mas conforme eu disse, eu vou trabalhar apenas com essa última parte, que é o modelo de liberdade negativo, a qual Hegel traz a sua dialética da pena. Bom, o que ele pretende, recapitulando e fazendo um breve resumo em sua filosofia do direito, é continuar a Revolução Francesa, ao sistematizar cientificamente, aprendendo através da lógica os conflitos, as contradições das diferentes épocas e diferentes grupos sociais. O que ele pretende é reunir em uma nova forma conceitual, segundo os princípios de um novo mundo, o surgimento dos direitos humanos. Ele pretende uma figuração desses direitos que parte da ideia de liberdade hegeliana. Essa é a questão, é a figuração desses direitos que figuram na ideia de uma liberdade. Bom, o que eu apresentei inicialmente foi o conceito de espírito objetivo. Tal questão é aquela que apresenta o desenvolvimento do espírito do direito, qual seja a vontade livre, que é apenas em si, e possui um modelo de liberdade ainda não suficiente, né? Um modelo de liberdade insuficiente. Tal modelo de liberdade contém como pedra de toque o crime subsumido através da pena. A pretensão dessa minha apresentação, ela possui, conforme eu já trouxe na introdução, na primeira aula, um objetivo específico que é de uma hipótese de uma teoria penal baseada no modelo finalista de pena de prevenção. Ou seja, eu quero definir os pressupostos aos quais Hegel fundamenta a pena e as explicita, tais como, o direito de coação juridicamente estabelecido, a pena como coação ao criminoso e ao mesmo tempo necessária para a reinserção deste criminoso, da vontade criminosa, qual seja a reabilitação do indivíduo à ordem social. Todavia, apesar de tais considerações sobre o objeto da pena em Hegel desenvolver seu conteúdo numa função de prevenção, conforme apontaremos no desenvolver do trabalho, Hegel é apontado nas correntes do direito penal ocidental enquanto um teórico da retribuição apenas. O que se discute no direito penal, no direito abstrato, são as questões, são essas noções de liberdade ao longo da modernidade, que foram se concretizando a partir do fictício estado de natureza. Principalmente a questão dos justnaturalistas, Hobbes, Locke, Rousseau. O que Hegel apresenta são as considerações sobre este estado que se baseiam sobre as compreensões contratuais vistas nas relações da propriedade e economia em geral. De um outro modo também, o que Hegel apresenta no direito abstrato, de uma forma mais lógica, é a primeira parte do desenvolvimento da ideia e o primeiro modelo de liberdade, a saber, o modelo negativo. Neste modelo estão contidos os princípios e fundamentos do direito privado moderno e do direito penal. Esses modelos, esses princípios são fundamentos, são expressões da vontade racional e universal que ainda é só em si. O direito é apenas em si. O princípio fundamental dessa forma de direito é a personalidade jurídica, a qual, segundo Hegel, contém a capacidade de direito e constitui o conceito e a base do direito abstrato. O que é importante, essa personalidade, essa capacidade jurídica de direito, entretanto, ela já implica de antemão uma relação negativa, ou seja, excludente entre os membros da sociedade.
Isto se deve ao fato de que a personalidade jurídica não pressupõe outra personalidade, ou seja, sabe do direito como seu direito. Porque, segundo Hegel, essa primeira parte, que é o conceito de pessoa, ser pessoa é ser portador de direitos subjetivos, porém desvinculados das relações intersubjetivas e políticas, quando elas são baseadas nesse fictício estado de natureza. Pois, mediante tal premissa de estado, esse estado, de contrato social, o sujeito possui a capacidade de ter propriedade, mas sem a mediação dos outros. Primeiramente, este direito é a relação da vontade racional, ou seja, a vontade interna em si, a si. É uma vontade abstrata da personalidade jurídica da propriedade. A propriedade para Hegel é mais do que a posse. Ela é o direito sobre as coisas, ou seja, é o modo em que é regulada a relação das pessoas com as coisas. Mas esse direito só poderá existir caso haja comum acordo entre os parceiros de interação. Com base nisso, diz que este modelo de direito imediato é a de uma pessoa particular relacionando-se consigo mesmo. Então, o que Hegel realiza nessa crítica?